Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos falando nesse mês, né, sobre a trajetória do Senhor Jesus, de algumas palavras, alguns ensinamentos, milagres que o Senhor Jesus fez. Em Mateus 7, versículo 1 diz assim: Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aqui o Senhor nos traz um ensinamento acerca da insistência da oração, do quanto nós devemos ser insistentes no Senhor naquilo que nós precisamos. E ele diz assim na sua palavra: porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Ele fala a respeito das boas dádivas que ele pode nos entregar. Ele fala a respeito comparando os homens, dizendo: nós, homens falhos, maus, pecadores, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem. Ou seja, às vezes nós erramos, irmãos, falavam: mas Deus não é um garçom para nos entregar isso, entregar aquilo. Irmãos, eu entendo que Deus, ele é o Deus provedor, ele supre as nossas necessidades espirituais e também físicas. Eu não posso ignorar que eu estou aqui nessa terra vivendo de qualquer maneira. Eu estou aqui nessa terra, mas eu preciso me alimentar, eu preciso ter recursos para eu conviver nessa terra. E não tem como eu não pedir que Deus me ajude, não tem como eu pedir que Deus não estenda suas mãos sobre mim. Deus, ele é o nosso Deus provedor. É claro que ele compreende as nossas dificuldades, as nossas necessidades, e eu preciso pedir para o Senhor, eu preciso clamar ao Senhor, né? Claro que, como eu falei, nas coisas concernentes espirituais ele vai te abençoar, mas eu não posso ignorar que eu também tenho uma matéria, eu sou aqui material também, eu tenho um corpo físico nessa terra que precisa ser sustentado, que precisa ser alimentado, que precisa se locomover, que precisa ter contatos. Entende, meus irmãos? Então eu não posso ter essa imaturidade de não entender isso. E é por isso que o nosso Deus, ele nos daria bens àqueles que lhe pedirem, ou seja, ele daria coisas boas. Aqui, bens na Bíblia, ele se refere a algumas coisas materiais. E a palavra também do Senhor diz assim, que bem-aventurado é o homem a quem Deus constituiu riquezas, a quem Deus entregou algumas coisas. O que o Senhor nos ensina é que nós não devemos se apegar a isso, meus irmãos. Nós não podemos se apegar à matéria, às coisas materiais. Ah, ninguém agora pode encostar no carro porque eu tenho um carro. Ninguém pode fazer isso porque aquilo. Você deve zelar, você deve cuidar, né? Você tem um carro lá, você nunca lava ele. Você tem que zelar por aquilo, meus irmãos. Você tem uma moto, zela por ela. Você tem uma casa, você tem que fazer o possível para manter ela limpa, organizada. Se tem um negócio, você tem que fazer o possível para ter uma boa administração, pedindo direcionamento para Deus, pedindo ali luz, pedindo ali claridade, direcionamento, para que você possa tomar as melhores decisões para não cair em brechas. E isso te trazer ali dificuldades, como muitos de nós enfrentamos diariamente. Hoje, se você perguntar como está a tua vida, muitos vão falar: não está fácil para ninguém. Mas muitas das vezes nós pecamos, irmãos, na nossa administração, naquilo que o Senhor já tem entregado para nós. E eu oro a Deus, minha oração hoje é que o Senhor nos dê sabedoria, meus irmãos, para que nós não venhamos ter tristeza. Nós não podemos deixar os recursos nos dominar, mas nós ter ali o domínio sobre isso, né? A palavra do Senhor diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você se apegar àquilo, amar aquilo como se fosse a tua vida. Você não pode se apegar àquilo, às vezes você vai estender as mãos para um, para outro. Muitas das vezes, muitas pessoas me socorreram, eu socorri muita gente, né? Conforme a nossa condição. Então, nós não podemos amar. Não quer dizer que não precisa ter, mas você não pode se apegar a esse recurso, né? Se apegar a esse valor, esse dinheiro, aquilo que você tem, mas se apegar no Senhor, porque Ele é o nosso provedor, Ele é o Deus da providência, Ele não mudou, Ele continua trazendo a provisão, assim como Isaac, Deus enviou-lhe um cordeiro, proveu para Abraão, aconteceu nisso,
Então, muitas pessoas tiveram provisões. Quando estava seca em Israel, Deus enviou os corvos para alimentarem ao profeta Elias, né? 7.000 profetas não se dobraram diante de Baal. E a palavra do Senhor diz também que Oséias, se eu não me engano, ele cuidou dos profetas do Senhor também, nas covas, alimentando com pão e água. Deus foi provendo para eles, meus irmãos. Eu acredito que Deus ele continua sendo Deus da provisão. Ele continua sendo Deus da providência ainda. Ele não mudou ainda, ele é o mesmo. Desde ontem, hoje e eternamente, ele não mudou. Às vezes nós pensamos que Deus não vai nos socorrer. Mas peça para ele, meu irmão. Se você está passando um momento difícil, um momento turbulento, um momento de tempestade, mesmo sendo fiel, peça para ele. A palavra do Senhor diz que ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele não nos despreza, ele é bem presente, ele vai vir com a provisão. Clame a ele, peça para ele. Se você já pediu para tantas pessoas e ainda não resolveu todo o seu problema, Deus ele pode nos ajudar e nos dar sabedoria para vencer tudo. Amém? Oremos. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude, Pai. Nos dá sabedoria para que nós possamos administrar as nossas finanças, a nossa vida espiritual, a nossa vida material, conjugal, matrimonial. Ah, Senhor, nos dá sabedoria para que todas as áreas entrem em equilíbrio, Pai. E que o Senhor, Pai, tome controle. Ilumina a nossa mente, Pai. Que nós não venhamos tomar decisões precipitadas, mas que o Senhor venha guiar os nossos passos debaixo da Tua palavra. Eu sei que se nós pedir, o Senhor pode fazer o sobrenatural. Muitas coisas vêm para nós aprender uma lição, para passar pela prova, Senhor, e aprender. Mas eu creio que o Senhor nos ensinará, Pai, e nós possamos viver uma vida abundante, Pai, nessa terra, uma vida ali, Senhor, que a Tua presença governe, que o Senhor governe a nossa vida, nos dando sabedoria, entendimento, estratégias, para que nós possamos viver em paz, que a paz do Senhor seja o nosso árbitro, Pai. Que nós possamos ter alegria e uma abundância de paz no Senhor, Pai. E que o inimigo não venha ter acesso a nós, Pai, mas que o Senhor venha estar tendo todo o domínio e autoridade, para que o Teu nome, Senhor, sempre seja glorificado em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.